Olá, pessoal do nono, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Nós estamos aí distantes, estou com saudade de vocês, para ser sincera, das conversas jogadas fora, das aulas que vocês adoram enrolar. Mas a gente tem que ficar em casa por mais um tempinho até que tudo isso passe, tá? Nós estamos na 17ª semana do ensino remoto, faz um tempo, 5 meses praticamente já. Estamos no 3º bimestre. E a gente precisa alinhar algumas coisas, né? Eu tô gravando alguns vídeos explicando, tô virando youtuber, né? Que eu não consegui gravar direto no WhatsApp e assim vocês conseguem acessar e assistir mais tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as aulas que subiram no portal essa semana de língua portuguesa. Há um tempinho atrás eu mandei algumas músicas, quero agradecer a Gi do Nono C, que me ajudou aí a escolher algumas músicas. Embora do nono ano, acho que não foi nenhuma que ela deu sugestão. Ou, aliás, ela deu, eu entendi que era outra, enfim, não era bem aquela, mas foi. E eu usei música do 7º, 8º e 9º. Então, quero agradecer a Gi que me ajudou aí a escolher algumas músicas, tá, Gi? Brigadão. O tema dessa semana é artigo de opinião. E, na verdade, não é artigo de opinião, mas como pensar a respeito para escrever um texto. E eu coloquei para vocês duas músicas de entrada. A primeira, Inútil, de Ultraje a Rigor, já é uma música mais antiga. E a segunda, Isso é que o som de rap, que é do Cacife Clã Destino, acho que é isso. Enfim, as duas músicas, de certa forma, trazem uma crítica social, um protesto. E já a do rap, ela é um pouquinho mais assim, falando da vida da periferia, do uso de drogas, de armas, que fala também da questão dos Estados Unidos, de que lá tem áreas demarcadas para brancos e negros, bairros, né, separados, a gente vê bem isso no Todo Mundo Odeia o Chris, mas enfim. E eu quero chamar a atenção de vocês na outra música, que é a Inútil, do Ultraje a Rigor. Talvez vocês nunca tenham escutado, mas eu tenho certeza que os pais ou irmãos mais velhos já tenham ouvido falar, até mesmo vocês já tenham ouvido falar. A música causa um certo estranhamento porque ela fica, a gente não sabemos, a gente somos inútil. E repete, inútil, inútil, inútil. O traje, que é o nome da banda, o Traje a Rigor, a palavra traje significa assim, um desrespeito, uma resposta desrespeitosa, um insulto, né? Então, o traje a rigor seria assim um desrespeito, um insulto à altura, a rigor, né? Essa banda surgiu lá na década de 80, começou a fazer sucesso na década de 80, por conta dessa música Inútil. E se vocês pesquisarem, todas as músicas dessa banda, ou a maior parte delas, são músicas de protesto, trazem críticas. Tem uma música que o nome é Filho da Tuta, né? Que fala que os brasileiros são todos filhos de uma boa mãe, assim, né? Não posso falar aqui, mas enfim. E aí vocês veem a Inútil, que foi a música de entrada deles, é que fez mais sucesso. Está em uma das... Não lembro qual posição que ela está na revista Rolling Stones, que é a revista de rock, mas é uma das músicas mais emblemáticas, digamos assim. Prestando atenção na letra da música, fora o erro gritante de português ali, que dói no ouvido quando a gente escuta, a gente somos alguma coisa, né? Dói, mas... ele não sabia escrever? Ele sabia, ele fez de propósito. Por quê? O brasileiro tá tão acomodado, vai do jeito que for, que ele não se importa com nada. Nem se tá escrito errado, se tá escrito certo. O brasileiro tá numa tamanha inutilidade que nem sabe escolher presidente. Qualquer coincidência é mera coincidência, tá? Com o momento atual, enfim. Deixando política de lado, enfim, né? Ele fala ali que o Brasil, a gente não sabemos escovar os dentes, a gente pedimos dinheiro emprestado e não consegue pagar. Enfim, é uma coisa totalmente atual. Tem filho e não consegue criar. Então, é um protesto bastante crítico nessa música. Se vocês puderem, se tiverem curiosidade, se quiserem,
Digita aí na pesquisa e procura as músicas do Traje a Rigor, vocês vão ver algumas letras bastante fortes. Sempre tem ali um sarcasmo, uma ironia, uma tirada, mas são letras bastante fortes, tá? Na atividade, eu coloquei ali explicando um pouquinho sobre a música, sobre como ela foi criada, sobre a letra ser protesto, isso que eu acabei de falar para vocês. Falei um pouquinho sobre o rap, pedi para que vocês fizessem uma analogia, interpretassem um pouquinho a letra. E depois, nós partimos para a parte de produção textual, que eu acho que é uma parte bastante importante que a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Só que antes de colocar mesmo o lápis no papel ali e escrever, nós temos que montar um texto na nossa cabeça. Quem é que nunca lá um professor falou assim, escreva sobre tal coisa, aí você pega o caderno, pega o lápis e fala, tá, e o que é essa tal coisa? O que eu vou escrever? Isso acontece com todo mundo. Ó, agora tá em alta falar sobre a pandemia, sobre a cloroquina, sobre tudo isso. É fácil de escrever. Ou sobre abuso, aborto, porque tá na mídia, tá falando. Mas e se é um tema que a gente não tem contato? E se é um tema que eu pouco sei, que eu não tenho opinião formada sobre? Como é que eu vou dar minha opinião se eu nem sei se eu tenho opinião sobre aquilo? Então, antes da gente pegar um papel e uma caneta para escrever um texto, nós temos uma linha a ser seguida, um exercício mental a fazer para seguir esse texto. É o que a gente chama de chuva de ideias, ou brainstorm, tanto faz a mesma coisa. Exercitar o nosso cérebro a pensar possíveis soluções para aquela proposta de redação. Então, vocês sempre que vão lá ler um texto, pesquisar, alguém vai pedir, vem sempre uma coletânea trazendo informações. Principalmente se for para texto de opinião, sempre tem um trecho a favor e um trecho contra. E a partir daquela coletânea, daquela propositura, nós conseguimos, ou pelo menos tentamos, fazer o texto, escrever o texto no papel mesmo. Pessoal, só que isso é um movimento que demora um tempinho para se acostumar. Principalmente se não temos o hábito de escrever, né? Eu falo por mim, eu escrevo assim muito pouco. Nem sei quanto tempo faz que eu não escrevo, digamos, um texto de opinião. Ou uma poesia. Se bem que eu não gosto de escrever poesia, acho que eu não sou muito sentimental. Mas enfim, eu não escrevo muito. Então, não é algo assim tão simples. E a gente encontra desafios para isso. Então, vamos lá. Alguns passos e um pouco da atividade que tem dessa semana. Primeiro, antes de mais nada, eu preciso saber sobre o que eu vou falar. Não adianta eu querer encher linguiça, enfeitar de uma coisa que eu não conheço. Não tem como, não adianta querer falar, por exemplo, no meu caso, eu quero que você fale da explosão que teve nem sei que país que é. Eu quero que você escreva sobre a nuvem de gafanhotos na Argentina. Tá, eu sei que tem a nuvem de gafanhotos, mas eu não li coisas muito mais profundas que me possibilitem escrever. E aí? O que eu faço? Então, o primeiro ponto é conhecer o assunto. Né? Se eu tenho a possibilidade, eu posso pesquisar, eu posso ir lá buscar coisas na internet, vídeos, artigos, para eu saber do que se trata e para eu poder escrever. Se de repente eu não tenho essa facilidade, eu não tô com a internet na mão, vou lá, vou fazer uma prova, só que essa minha, não tenho, eu não posso usar celular na hora da prova. Estou prestando lá um concurso para entrar numa escola e tenho que escrever do nada. O que eu faço? Tem algumas coletâneas de textos que eles colocam para que nos orientem a escrever. E aí é que vem a dificuldade. Eu li e agora vou copiar trecho da coletânea? Não posso. Então eu vou mudar as palavras e vou colocar a mesma coisa? Não, o texto é meu, a opinião é minha. Sou eu que estou dissertando, sou eu que estou argumentando, expondo o meu ponto de vista. Então, eu não posso copiar dos outros, certo? Eu posso ter uma ideia, eu posso ter uma base, mas eu não posso copiar. Então, vamos lá. O que eu faço, então? Eu li o texto, eu sei sobre o assunto, só que eu não sei o que escrever. O que eu vou escrever? E aí vem a chuva de ideias.
Então, na atividade que eu propus aí para vocês veem lá que tem um cérebro com um monte de lâmpadazinhas e aquilo é uma chuva de ideias, né? Então, o que eu posso relacionar àquele tema? E logo embaixo eu peço para que vocês façam uma chuva de ideias sobre desigualdade social. Então, vamos pensar. Primeiro, o que é a desigualdade social? Dentro desse assunto, dentro da desigualdade social, o que eu posso falar sobre? Eu posso falar sobre violência, má distribuição de renda, favelas, eu posso falar sobre tráfico, eu posso falar de falta de estrutura mínima, né? Saneamento básico, uma estrutura mínima, poucas possibilidades de emprego ou desemprego, eu posso falar sobre a insegurança, né? Ou falta de segurança pública. Eu posso falar sobre a dificuldade que as classes mais baixas têm de conseguir um emprego bom, de se firmar, ou a facilidade que elas têm em se envolver com o mundo do crime, do mundo das armas, das drogas. Tá, posso falar sobre tudo isso dentro do assunto, dentro do tema que é a desigualdade social. Mas aí, eu vou falar de tudo? Pensa, eu falei aqui umas 10 coisas. Se eu te usar um parágrafo para comentar cada uma dessas 10 coisas, só de desenvolvimento, o meu texto vai ter 10 parágrafos. É muita coisa, não dá. Quando assim me entregam uma redação que tem lá 2, 3 folhas, às vezes a pessoa não sabe escrever, é chato. Então, eu não posso escrever de tudo, eu não posso vomitar um monte de coisa lá sem ter fundamento nenhum. Então, assim, eu tenho o tema. Eu pensei, né, desigualdade social. Quais são os assuntos que eu posso usar? Tá. Então, eu vou falar de tudo? Não, eu vou escolher 2 que eu domino. Não adianta querer falar do que é lindo, maravilhoso, mas eu não sei. Eu vou escolher 2 assuntos ou 3 que eu sei, que é mais fácil para mim. E aí, de tudo aquilo que surgiu de ideia que eu posso falar, eu vou escolher aqueles que são mais fáceis e vou escrever, meu texto tá meio caminho andado. Olha só, supondo que vocês tenham que escrever sobre o uso de celular na escola. Nós temos uma outra realidade agora em que o celular é nosso super aliado. Inclusive, eu tô gravando no celular agora, né, para postar no YouTube e para mandar nos grupos. Enfim, nas minhas aulas, desde o começo do ano, vocês viram que eu tava usando um pouco mais o celular. Mas supondo que vocês tivessem que escrever um artigo de opinião, um texto dissertativo sobre o uso do celular na escola. Então, eu fiz aqui, ó. Vamos ver, assim, melhor. Ó, então, a chuva de ideias. O meu tema é celular na escola. E aí, eu tenho vários assuntos que eu posso abordar dentro desse tema. Eu vou falar de todos? Se eu tivesse que falar de todos, né, no que eu levantei, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer um texto com 8 parágrafos? Não dá, gente. Então, ó, o que veio à minha cabeça quando eu falei sobre o tema celular na escola? Eu falei sobre que os alunos têm mais atenção, pensei, né? Eu também posso falar sobre o uso das redes sociais. Eu posso falar sobre a pandemia, eu posso falar sobre ensino remoto, eu posso falar que é um incentivo para os alunos, posso também falar que é uma distração, posso falar que causa falta de atenção, se bem que esses 2 estão bem próximos, e é inovação. Aí vocês, dependendo do tom que vocês querem dar no texto de vocês, o argumento que eu usar vai ser contraditório. Por exemplo, se eu falo que o celular traz mais atenção e depois eu vou falar que é distração, um é contraditório ao outro, certo? Então, assim, o tema é esse, eu levantei todas as ideias, as hipóteses que eu posso escrever sobre esse tema. E agora eu vou escolher aquelas 2 que mais combinem, 2 ou 3 que mais combinem, que se encaixam dentro daquilo que eu quero escrever. Então, eu quero escrever o meu texto falando sobre o celular, vai ser escrito, vai falar sobre a pandemia, o ensino remoto e inovação, ok? Então, meu texto, as outras ideias eu descartei, não cabem no meu texto, porque o meu texto vai falar sobre a pandemia,
o ensino remoto e sobre inovação. Poderia fazer um outro texto falando sobre distração e redes sociais. Aí o assunto seria, é o celular? É, mas o meu texto percorreria um outro caminho. Então, para que serve a chuva de ideias? Para iniciar um texto, para eu fazer levantamento daquilo que eu posso escrever a respeito daquele texto e escolher aquilo que realmente me pertence, aquilo que realmente faz sentido dentro daquilo que eu quero escrever. Aí no de vocês tem um cérebro, não lembro qual era a propositura, tem um cérebro como exemplo, e logo abaixo tem um círculo com várias bolinhas para vocês falarem sobre a desigualdade social. Feito isso, feita a chuva de ideias, escolhido sobre o que você quer escrever, os 3 assuntos que você quer escrever, aí eu vou partir para o primeiro parágrafo, que acho que é a aula de amanhã, se eu não me engano, de quinta-feira. Aí eu vou partir para o primeiro parágrafo. Imagina assim, eu e você, né, sabemos bem sobre o que é o assunto, porque eu propus algo e expliquei para você. Mas supondo que essa nossa produção textual saia disso aqui, professor e aluno, e vai ser publicado no jornal ou vai ser publicado na internet. Quem for ler não sabe a proposta que eu, professora, fiz para você escrever. Então, eu preciso deixar claro para quem vai ler sobre o que eu estou escrevendo. Então, no meu primeiro parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resuminho básico sobre o assunto. Eu vou falar, se é sobre a desigualdade, eu vou falar por que ela está aqui no Brasil, desde quando, posso até citar números, dados, né, para a pessoa que está lendo consiga entender. E logo abaixo, aqueles 2 ou 3, aquelas 2 ou 3 ideias que eu escolhi lá na chuva de ideias, elas entram aí para finalizar o primeiro parágrafo. Então, eu vou falar, por exemplo, voltando aqui ao assunto desse aqui, do celular em sala de aula, né? Se eu tivesse que iniciar, fazer um parágrafo introdutório, um parágrafo de apresentação, eu iria falar um pouquinho sobre isso, né? E depois, no meu caso, no meu texto, seria pandemia, ensino remoto e inovação. Como é que poderia ficar esse meu primeiro parágrafo? Eu poderia iniciar falando assim, que o celular até então era um vilão da história, existem leis que proíbem o uso de celular, que tem muitos professores que não admitem o uso, mas que agora, com o advento da pandemia, com o ensino remoto, ele se tornou um grande aliado e uma ferramenta importantíssima para esse estudo acontecer. Que se não é pelo celular, poucas pessoas têm acesso, né, ao ensino remoto. Então, vejam, eu falei sobre o celular e já deixei claro que eu vou falar sobre pandemia e sobre ensino remoto, tá? E aí, para os parágrafos seguintes, eu vou falar um parágrafo só sobre a pandemia, no caso do uso do celular, e um parágrafo sobre o ensino remoto, tá? Então, basicamente é isso. O que a gente faz, o que a gente usa faz antes de escrever o texto, tá? Que depois, quando eu estou escrevendo, às vezes as ideias vêm, e o texto fica sem sentido. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem começo, não tem meio, enfim. E nós precisamos de um texto claro, principalmente se o texto tem como objetivo persuadir, mostrar a nossa opinião, o nosso ponto de vista a respeito de alguma coisa. Então, a atividade de vocês agora, se é que já não fizeram, fazer a chuva de ideias sobre desigualdade social. Eu já dei umas dicas aí atrás, vocês devem ter visto. Depois vocês vão escrever um parágrafo introdutório sobre isso. E daí, para a semana que vem, que aí vocês vão produzir um texto sobre fake news e os impactos dela na sociedade. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pensar, vocês já sabem o que é fake news, vocês já sabem o que pode causar uma fake news e façam uma chuva de ideias das possibilidades que vocês podem usar dentro desse tema. Escolham 2 que sejam mais próximas daquilo que vocês conseguem escrever, leiam artigos sobre e depois que vocês tiverem bem claro o que vocês querem escrever sobre fake news, vocês começam a montar o texto. Primeiro parágrafo, vocês vão explicar o que são as fake news, vão colocar os 2 pontos que vocês querem discutir no texto.
Segundo parágrafo, você vai discutir o primeiro ponto que você escolheu. Terceiro parágrafo, você vai discutir o segundo ponto que você escolheu. E o último parágrafo vai ser destinado a fechar, dar uma finalização ao seu texto. Quantos parágrafos eu tenho que ter? De 4 a 5, ok? De 4 a 5 parágrafos, média de 4 a 7 linhas cada um. Certo, pessoal? Volto a falar, se você não tem lá, não sabe falar muito sobre aquilo, não sabe encher linguiça sobre o assunto, não tem por que escrever 3 parágrafos de desenvolvimento, escreva 2, ou até mesmo escreva 1, mas escreva bem feito. Então, seu texto tem que ter, no mínimo, essa estrutura de introdução, falar um resuminho ali do assunto, no caso vai ser fake news, quais são os seus 2 pontos de vista sobre a fake news, desenvolver esse assunto e concluir, tá? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês podem falar, eu respondo. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais. Beijão pra vocês!